Pessoal, tudo bem? O nosso assunto agora vem a ser respiração celular. O que é respiração celular? Respiração celular é um modo da célula conseguir energia, um tal de ATP. O grande objetivo da respiração celular é a produção de ATP por parte das nossas células. Por que isso? Olha só, gente. O ATP, quando é quebrado por ação de enzimas nas nossas células, vai gerar um tal de ADP mais PI. ATP, adenosina trifosfato. ADP, adenosina difosfato. Então, na quebra do ATP, forma ADP e libera um fósforo. PI, PI é fósforo inorgânico. Que aqui, ó, é adenosina difosfato, molécula orgânica. E esse aqui, então, é um fósforo que não está ligado à molécula orgânica, por isso PI, fósforo inorgânico. Nessa quebra do ATP, olha o que acontece. A liberação de energia, liberação de calorias. Gente, essa energia a célula usa para diversas atividades. Por exemplo, energia pode ser para contração muscular. Contração muscular depende do gasto de energia para que as moléculas de miosina puxem as actinas para deslizar os sarcômeros e a célula então poder contrair. Pode ser também energia utilizada para o impulso nervoso. Os nossos neurônios podem gerar ondas elétricas. Para isso, a membrana tem que estar polarizada. É uma tal de bomba de sódio e potássio que mantém o neurônio polarizado, prestes a gerar uma onda elétrica. Bomba de sódio e potássio requer, então, o gasto energético. Transporte ativo através de membrana consome energia. Eu citei apenas 2 exemplos, tá? Tem vários. Várias atividades celulares precisam da quebra do ATP, a energia gerada pela quebra do ATP. Então, onde é que entra a respiração celular, pessoal? A respiração celular tem como objetivo, lembra que eu citei? Produção de ATP. Então, ó, durante a respiração celular, moléculas de ATP, elas vão ser fosforiladas. Elas vão receber o fósforo de novo e vão virar, então, ATP. ATP é uma substância que concentra em suas ligações bastante energia para quando a célula precisar. Percebeu, então? É um ciclo que se repete. As nossas células vão gastando ATP para manter suas atividades metabólicas. E o tempo todo as células necessitam gerar ATP através da respiração celular. Eis o grande objetivo da respiração celular. Bom, então vamos ver como é que ela acontece. Agora que você já entendeu o objetivo da respiração celular, vamos ver como ela acontece. Gente, vamos lembrar que o principal combustível para as nossas células vem a ser uma tal de glicose. Confere? Então, a respiração celular começa com a quebra de glicose. Vamos lá. Ó, C6H12O6, uma tal de glicose, certo? Dona glicose. A glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de um tal de ácido pirúvico. Ó, 2 moléculas de um tal de ácido pirúvico. Ácido pirúvico. O ácido erótico. Alguns vestibulares usam a expressão piruvato, um tal de piruvato. Nas provinhas, vocês podem encontrar estas 2 expressões aqui, tá bom? Observe o seguinte, cada ácido pirúvico tem 4 hidrogênios, 2 vezes 4, 8, certo? Só que a glicose tinha 12 hidrogênios. O que foi que aconteceu? Galera, é que nessa quebra de glicose em ácido pirúvico, olha o que acontece. Os hidrogênios que sobram, eles vão ser captados por um tal de NAD. NAD
nicotinamina adenosina dinucleotídeo. Para o vestibular, é só NAD que interessa, tá? Ninguém pergunta o que significa NAD. Então, essa substância química, ela vai recebendo os hidrogênios gerados na quebra da glicose. Então, ó, 2 NAD vão ser convertidos em 2 NADH2. Lembra? 4 vezes 2, 8 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Os hidrogênios que escaparam, entre aspas, escaparam. Quando a glicose foi quebrada, foram captados por esse tal de NAD, uma substância aceptora, receptora dos hidrogênios liberados na quebra da glicose, ok? Detalhe importante, gente. Para que a glicose seja quebrada, há necessidade de um pequeno investimento. 2 ATPs. 2 ATPs são gastos na quebra da glicose. Então, 2 ATPs que vão ser convertidos em 2 ADPs, mais o fósforo inorgânico que sobra. Digamos assim, um pequeno investimento. Tranquilo? Bom, outro detalhe. Quando eu coloco aqui no quadro glicose sendo transformada em ácido pirúvico, acredite se quiser, isto aqui é um resumo da etapa chamada de glicólise. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, tudo isso aqui, toda essa parte, o nome é glicólise, uma tal de glicólise. Quebra da glicose, glicólise. Alguns vestibulares, alguns livros colocam só glicólise. Outros colocam assim, glicólise anaeróbica. Glicose anaeróbica. Por quê? Porque nessa etapa aqui, não há gasto, não há consumo de oxigênio. Cadê? O oxigênio participou das nossas reações? Não, não participou. Detalhe, então, ó, essa etapa, glicólise anaeróbia, aqui no quadro ela está resumida para vocês. Como assim, Helder? Resumida? Gente, na verdade, ó, são 10 compostos químicos diferentes que vão sendo formados. Da glicose até chegar ao ácido pirúvico, tem várias substâncias intermediárias e várias enzimas funcionando. Nada disso é cobrado em provas. Então, no vestibular, só isso aqui. Da glicose até chegar ao ácido pirúvico. Mais uma questãozinha. Queridos, nesse processo de chegar da glicose até o ácido pirúvico, nestas várias reações químicas que vão acontecendo, haverá formação de 4 ATPs. Durante essas reações químicas, nós vamos ter a produção de 4 ATPs. 4 ATPs mais fósforo, formação de 4 ATPs. Tá vendo só? Então, o saldo é legal, né? Você gasta 2 ATPs para quebrar a glicose, mas no final do processo, são produzidos 4 ATPs. Um saldo energético compensador. Tranquilo? Bom, acontece o seguinte. Essa etapa aqui, a glicólise ou glicose anaeróbia, é a etapa inicial da respiração celular. Só que, um detalhe, na natureza tem vários organismos diferentes, certo? Então, após a formação do ácido pirúvico, alguns organismos vão produzir um tal de ácido lático. Como é que é? A partir do ácido pirúvico, tem organismos que vão produzir um tal de ácido lático. Ácido lático C3H6O3. Ácido lático. Então tem organismos que inicialmente quebram a glicose em ácido pirúvico e depois vão converter ácido pirúvico em ácido lático. Quem é que faz isso aqui? Gente, isso aqui é feito por bactérias chamadas de lactobacilos. Lactobacilos. Bactérias. Lactobacilos acidófilos fermentaram o leite,
produção de queijo, iogurte, coalhada. Tem bactérias que vão fermentar a glicose do leite até produzir o ácido lático. Esse ácido lático que vai coalhar, talhar o leite. Leite azedou. Por que o leite azedou? Esse leite que não foi devidamente conservado, nele bactérias chegaram, fizeram fermentação, o pH do leite diminui, ácido lático, as proteínas do leite vão desnaturando, o leite fica todo coalhado, talhado. Além das bactérias lactobacilos, também fazem esse procedimento aqui as nossas células musculares quando ficam sem oxigênio. Além dos lactobacilos, células musculares esqueléticas. As nossas células musculares esqueléticas. Beleza, gente? Músculo quando fica... A Carissa não quer voltar para o lugar sozinha, né? Músculo esquelético quando fica sem oxigênio, as células, ao invés de respiração aeróbia, vão fazendo a tal da fermentação mesmo. Então, ó, o nome deste processo aqui é fermentação. Fermentação lática. Acontece que existem organismos que vão quebrar a glicose, produzir o ácido pirúvico para obter ATP. Ó, bactéria não fabrica iogurte para você de graça, não. Para ela, é uma forma de obtenção de energia. Aliás, o ácido lático, a bactéria vai jogando fora, vai saindo da célula. A gente que vai se aproveitar disso. Para a bactéria, o ácido lático é um resíduo do metabolismo. Nós que vamos nos aproveitar, ok? Bom, como eu estava dizendo, tem organismos que vão fazer o seguinte: quebra a glicose em ácido pirúvico e depois transforma o ácido pirúvico, através de outras enzimas, outros processos, num tal de etanol. Então, esse tal de ácido pirúvico, ele pode ser convertido, irmãos, pode ser convertido em moléculas de etanol. C2H6O, o tal do etanol, também chamado de álcool etílico. Quem é que faz isso, professor? Quem faz isso aqui, eu já vou te contar. Mas antes, olha um detalhezinho. O ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos. 2 vezes 3 são 2 ácidos pirúvicos, né? 2 vezes 3, 6 carbonos. Os 6 carbonos da glicose. Só que o etanol, ó, ele tem 2 carbonos. 2 vezes 2, 4. Ué, 4. Mas a glicose estava com 6 carbonos. Cadê os outros 2 carbonos da glicose? Amigos, é que nesse processo há liberação de gás carbônico. Há formação de moléculas de gás carbônico. Então, o nome desse processo qual é? Formação de etanol a partir de glicose. É uma tal de fermentação alcoólica. Quem é que faz isso aqui? Quem faz isso aqui? As chamadas leveduras. Leveduras de cerveja. Fungos fazem esse processo. Leveduras, fungos. Tem um tal de fungo famoso nos vestibulares. Ó, o nome dele, Saccharomyces cerevisiae. Você vai encontrar em algumas questões de vestibulares o nome do fungo, levedura, usada para a produção de bebida alcoólica e de fermento biológico. Welder, fermento biológico é para colocar na massa do pão, pizza, bolo, para a massa crescer. Amigos, isso aqui é fermentação do tipo alcoólica. Fermentação alcoólica. Fungos, Saccharomyces cerevisiae, ok? Bom, e você entendeu por que a massa, ela vai estufar, fermentar?
crescer é por causa do gás carbônico. O gás carbônico formado nessa fermentação vai fazendo a massa crescer. Dentro da massa vão acumulando bolhas, microbolhas de gás carbônico. As bolhas de CO2, então, fazem a massa do pão, pizza, bolo crescerem. Aliás, macetinho para você. Você vai e fabrica uma massa de pão, pizza, por exemplo. Como é que você sabe se a massa já está fermentada no ponto para você poder levar ao forno? Pega um pouquinho da massa, coloca num copo d'água. Ela vai para o fundo. Espera, vai esperando 5, 10 minutos, mais um pouquinho se preciso. Já já a massa começa a subir. Quando aquele bolinho de massa subir, você já pode então pegar a massa que você fez e levar para o forno. Por que a massa, o bolinho de massa subiu na água? A fermentação vai acontecendo, as bolhas vão sendo formadas, a densidade vai diminuindo e a massa vai subindo. Quando a massa sobe, é que ali dentro já tem muito gás carbônico, já tem muitas bolhas de CO2, a fermentação já está completa, ok? Gente, essa quebra de glicose até ácido pirúvico pode ter um outro destino, pode ter um outro final. Qual? Então vamos lá, recapitulando. Existem células que fazem a glicólise para depois chegar a tal fermentação lática, produção de ácido lático, beleza? Existem organismos que fazem a fermentação a partir da glicose, gerando etanol, tranquilo? E veja o que pode acontecer. Esse tal de ácido pirúvico, ele pode ser levado até o interior das mitocôndrias. Ué, como assim? Não entendi. Ah, não te contei não, né? Deixei para agora. Galera, olha só. Essa tal de glicólise, ela acontece onde? Onde é que acontece a glicólise? Bem, nas bactérias, lactobacilos, por exemplo, a glicólise só pode acontecer no tal do hialoplasma, no citosol ou hialoplasma. Eu acho que você meio que já sabe que bactérias não apresentam núcleo organizado, não tem organelas membranosas no citoplasma, né? E não tem mitocôndrias. Então, essa tal de glicólise nas bactérias acontece mesmo no citosol e hialoplasma. Professor, e se for um tal de fungo? Os fungos são organismos eucariontes. Welder, e se for numa célula muscular humana? Amigos, mesmo nas nossas células, as nossas células eucariotas, mesmo a gente tendo mitocôndrias, aí, olha a mitocôndria, gente. Essa tal de glicólise, ela sempre acontece no citosol ou hialoplasma. Quebra de glicose acontece no hialoplasma citosol e não dentro de organelas. Isso vale para qualquer célula, procariota ou célula eucariota, tudo bem? Então, qual é o terceiro final possível? Como eu estava dizendo, esse tal de ácido pirúvico, nas células eucariotas como as nossas, né, ele vai ser levado para dentro da mitocôndria. Vou explicar isso para vocês depois, na nossa próxima etapa, que vai ser um tal de ciclo de Krebs. Como assim? É que isso aqui pode ser depois levado para o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. E depois, ciclo de Krebs, vai para uma tal de cadeia respiratória. Cadeia respiratória. Então, entenda. Quando eu falo em glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, aqui eu estou falando de uma tal de respiração aeróbia, respiração aeróbia. Viu, jovem? A tal da glicólise é uma etapa comum
a qualquer forma de respiração, seja ela anaeróbia, na ausência de oxigênio, ou respiração aeróbia, que depois vai ter a presença, a participação do oxigênio. Então, primeira etapa da respiração, no caso das nossas células, é a glicólise. E para algumas formas de vida, é a glicólise que acaba resultando na produção de ATPs. Tranquilo? Vamos ver, então, a nossa próxima etapa nas células eucariotas, nas nossas células, né? O que vai acontecer depois da formação do ácido pirúvico para o ciclo de Krebs, ok? Vamos continuar. Então, galera, continuando respiração celular, vamos agora ao ciclo de Krebs. Detalhe, lembrar que ciclo de Krebs acontece na respiração celular aeróbia, ok? Vamos lá então. Respiração celular aeróbia, ela acontece em 3 etapas. Uma tal de glicólise, que ocorre no hialoplasma, lembra? Lá no citosol. Ciclo de Krebs, que vai ocorrer na matriz mitocondrial. E a terceira e última etapa, cadeia respiratória, que ocorre nas cristas mitocondriais. Então, gente, vamos lembrar isso aqui, ó. A glicose, ela é quebrada, lembra? Em 2 moléculas de ácido pirúvico. 2 moléculas de ácido pirúvico, certo? Vimos que isso aqui é a chamada glicólise. Recapitulando, é a tal da glicólise. Acontece que esse tal de ácido pirúvico, ele não consegue passar do citoplasma, quer dizer, do citosol e hialoplasma, para dentro das mitocôndrias. Então, o ácido pirúvico, ele vai ser transformado, convertido numa substância chamada de acetil. Galera, então vamos lá, olha só. O ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos. O acetil tem 2 carbonos. Neste processo aqui, então, ó, saída de uma molécula de gás carbônico, retirada de um carbono. Lembrando, são 2 ácidos pirúvicos. Vão ser formados 2 acetil. Tranquilo? Bom, esse tal de acetil, então, ele é produzido, e observe que nesse processo, o tal do NAD, aquele receptor ou aceptor de hidrogênios, né? Vai ser convertido em NADH2. Tranquilo? Bom, o acetil, ele vai se ligar a uma substância chamada de coenzima A. Oi? Uma tal de coenzima A. Coenzima A, galera, é a substância que vai se ligar ao acetil para transportar o acetil para o interior da mitocôndria. Como eu disse, o ácido pirúvico, ele não consegue atravessar as membranas da mitocôndria, né, e chegar à matriz. Então, tem que ser convertido em acetil, o acetil se liga com a coenzima A, e a coenzima A vai fazer, então, esse transporte. Bom, quando o acetil chega lá na matriz mitocondrial, olha o que acontece. Ele vai se ligar a uma substância que tem 4 carbonos, presente já na crista, perdão, lá na matriz mitocondrial, tudo bem? Bom, então observe, o acetil que tem 2 carbonos, juntando com essa substância de 4 carbonos, formação de uma substância com 6 carbonos. 2 mais 4, 6 carbonos. Essa substância é um tal de ácido oxalacético. E essa substância de 6 carbonos que vai ser formada é um tal de ácido cítrico. Ácido cítrico? É. Então, turminha, detalhe. Você, aluno, não tem que decorar, saber os nomes dessas substâncias, não. O que você está vendo aqui no quadro, ó, é um resumo do verdadeiro ciclo de Krebs. Resuminho do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é muito mais complexo que isso aqui, é muito maior que isso aqui. Vão sendo formadas várias substâncias. Você tem ideia, ó? Ácido oxalacético junta com acetil, forma ácido cítrico, depois tem ácido cetoglutárico, succínico, fumárico, málico. Gente, são várias substâncias químicas
Só que nenhum vestibular cobra o ciclo de Krebs completo. Ninguém pede isso. Você daqui vai ter que entender apenas alguns detalhezinhos, uns resuminhos que eu vou fazer para você. As partes importantes do ciclo de Krebs, que são cobradas nas provas, né, estão aqui. Bom, então, Helder, já que os nomes dessas substâncias não vêm a ser importantes, por que você colocou esses dois? Para você entender só uma coisinha. O ciclo de Krebs, alguns vestibulares, alguns livros, também chamam de ciclo do ácido cítrico. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. É porque durante o ciclo de Krebs vai ser formado então esse tal de ácido cítrico, ok? Sinônimo de ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico. Bom, então como eu estava dizendo, não tem que decorar esse monte de compostos intermediários que venham a ser formados. O que interessa para o vestibular? Observe, assim que é formada a substância com 6 carbonos, haverá a participação de enzimas, várias enzimas, desidrogenases, descarboxilases. Galera, olha o que vai acontecer. NAD, lembra dele? Tem NAD no hialoplasma, tem NAD nas mitocôndrias também, tá? Nicotinamina, adenosina de nucleotídeo. O NAD, ele vai se juntar a hidrogênio. Hidrogênio resultante do desmanche de glicose. Nesse processo, há liberação de gás carbônico. Então, a substância de 6 carbonos, perdendo o gás carbônico, né, perdendo carbono, vira um composto de 5 carbonos. Esse composto de 5 carbonos, sofrendo ação de enzimas, desidrogenases, descarboxilases, vai ser então transformado numa substância de 4 carbonos. Então, ó, de novo, gás carbônico sendo liberado. E mais uma vez, NAD recebendo hidrogênios da decomposição da molécula de glicose. Então, essa substância de 4 carbonos vai passar por transformações até chegar de novo ao tal do ácido oxalacético. Na transformação, na produção de volta do ácido oxalacético, ó, você vai ter um ciclo se completando. No início do ciclo, o ácido oxalacético se junta ao acetil e acontecem várias reações químicas até no final formar ácido oxalacético de novo. Por isso é um ciclo, beleza? E aqui, ó, nessa última transformação, liberação de hidrogênios. Hidrogênios que vão ser captados por um tal de FAD. FAD? FAD. Flavina adenosina de nucleotídeo. Galera, falei para vocês agora há pouco, lembra que o tal do NAD é o quê? Ele é um aceptor ou receptor de hidrogênios. Confere? O FAD, a mesma coisa. NAD e FAD são substâncias que ao longo da respiração celular vão captando os hidrogênios resultantes da quebra da glicose. Ó, é assim, ao longo da respiração celular, a glicose, ela vai sendo parcialmente, quer dizer, gradativamente quebrada. E aos poucos, vai liberando gás carbônico, vai liberando hidrogênio. O gás carbônico, você vai eliminar através da sua expiração. E os hidrogênios vão sendo captados pelo NAD e pelo FAD, porque esses hidrogênios vão ser levados depois para as cristas mitocondriais, onde acontecerá então a terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória. Helder, então, quer dizer que a glicose C6H12O6, ao longo da respiração celular aeróbia, vai sendo gradativamente desmanchada, liberando os hidrogênios, captados pelo NAD e pelo FAD. E esse gás carbônico, o que acontece com ele? Eu disse, você vai expirar. Professor, então o gás carbônico que eu elimino na minha expiração, ele veio da glicose que eu comi? Sim, jovem, exatamente isso que acontece, tá? Bom, então, temos aqui o chamado ciclo de Krebs. Lembrando, acontece lá na matriz mitocondrial. Na respiração celular,
a glicose, respiração celular aeróbia, né? Aeróbia, a glicose vai sendo gradativamente desmanchada. Então, queridos, lembrar que agora há pouco eu expliquei para vocês o seguinte, ó. Glicose quebrada em ácido pirúvico. É a chamada glicólise, certo? Expliquei para vocês que esse ácido pirúvico, ele pode ser transformado em ácido lático, lactobacilos e células musculares. Pode ser transformado em etanol, os fungos leveduras, lembra? Mas, na maioria das células, nas células eucariotas, por exemplo, olha o que vai acontecer. O ácido pirúvico não vai ser transformado nem em ácido lático, nem vai ser transformado em etanol. Ele vai ser convertido em acetil, vai ser levado para dentro das mitocôndrias, onde na matriz, estas reações químicas aqui irão acontecer. E mais uma coisinha importante. Olha só, gente. Nessa última etapa aqui, a formação de molécula de ATP. ADP mais fósforo, formação de ATP. Esse ATP, ele é produzido diretamente durante o ciclo de Krebs, antes que aconteça a respiração lá na parte, né, a cadeia respiratória. Tranquilo? Outra coisa que você deve ter em mente. Lembra que eu falei que cada glicose vai ser quebrada em dois ácidos pirúvicos, certo? Então, olha só, para cada glicose quebrada, quantos acetis vão entrar no ciclo de Krebs? São 2. Tá entendendo a conversa? Ó, isso aqui acontece então 2 vezes. Para cada glicose quebrada, lá no início da respiração, na glicólise, vão ser formados 2 ácidos pirúvicos que vão ser convertidos em 2 acetis. Então, quer dizer que o ciclo de Krebs, ele roda 2 vezes. 2 vezes para cada glicose. Então, qual é o saldo aqui do ciclo de Krebs? Vamos lá. No ciclo de Krebs, o saldo. O que foi produzido ao longo desse ciclo? O saldo do ciclo de Krebs. Conta comigo, ó. Aqui, NAD, 1 NAD, 2 NADs, 3 NADs. 3 NAD H2 para cada acetil. Como são 2, então 6 NAD H2. Tranquilo? FAD, aqui ó, um FAD só para o acetil. Como são 2 acetis da glicose quebrada, então vão ser 2 FAD H2, ok? Moléculas de gás carbônico, ó, moléculas de gás carbônico aqui. Quanto é que nós temos? 1, 2, ó, 2 moléculas de gás carbônico. Mas lembra, são 2 acetis. O ciclo girou 2 vezes para a glicose quebrada. Então vão ser 4 moléculas de gás carbônico. Tranquilo? Mais um detalhezinho. E o ATP, ó, ATP produzido diretamente no ciclo de Krebs, antes de acontecer a terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória. Tá aqui, ó, um ATP produzido diretamente, certo? Ah, perdão, gente, eu já tinha colocado aqui, não tinha nem visto. Ai, que burro, dá 0 para ele. Tá aqui, ó, em vermelho. Gente, é tanta coisa, tá aqui, ó, já tinha aqui o ATP, tá? Então, ó, um ATP produzido. Detalhe, são 2 ciclos para cada glicose quebrada. Então, vão ser 2 ATPs, beleza? 2 ATPs. 2 ATPs produzidos diretamente no ciclo de Krebs. Galera, esta aqui, então, é a função do ciclo de Krebs. Pegar resíduo de glicose e tirar carbono e produzir o máximo possível de NAD, FAD e ATP. E o saldo é esse aqui. Esse saldo é importante para a gente depois entender
quantos ATPs vão ser produzidos lá no final da respiração celular. E olha aqui, ó, essa parte aqui, isto aqui é o ciclo de Krebs, tá? Ciclo de Krebs. E aqui eu disse que é a glicólise. Um detalhezinho que às vezes deixa o aluno assim, sem depois no final entender o saldo energético, a quantidade de ATP produzida. Gente, na conversão do ácido pirúvico em acetil, olha o que acontece. A liberação de gás carbônico, lembra que eu comentei agora há pouco, NAD convertido em NADH2. Então, ó, esta parte aqui está gerando gás carbônico, certo? Está aqui, ó, gás carbônico. E está gerando NADH2. Bom, Welder, mas qual é o nome desta etapa? Aí que tá. Eu, professor Helder, na minha modéstia, eu diria que a respiração celular deveria ter 4 etapas e não 3. Por quê? Ó? Porque isso aqui, na verdade, gente, é como se fosse uma outra etapa. Transformar o ácido pirúvico em acetil para levar para dentro da mitocôndria. Neste processo aqui, tem produção de gás carbônico e de NAD também. NAD que depois na cadeia respiratória também vai gerar ATP, vai gerar energia, vai ter que entrar na conta. Tranquilo? Só que isso aqui não tem um nome. Tipo assim, é como se fosse uma etapa esquecida entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Ah, e fazendo as continhas, lembra? Ó, isto aqui é o que acontece para cada ácido pirúvico. Para cada ácido pirúvico, formação de um gás carbônico e de um NADH2. Mas lembra que são 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, ó, vão ser formados aqui 2 gás carbônicos, né? E 2 NADH2. Vamos ver se a conta bate? Gente, glicose é C6H12O6, perfeito? Glicose, ela tem 6 carbonos, tranquilo? Aqui, 2 carbonos estão aqui, do gás carbônico formado nessa etapa, do ácido pirúvico para o acetil. E aqui, ó, mais 4 carbonos estão aqui, liberados ao longo das 2 voltas do ciclo de Krebs. Então, o que foi que aconteceu com os carbonos da glicose que você comeu? Ó, estes carbonos foram transformados em moléculas de gás carbônico, que, como eu disse, você vai jogar fora na atmosfera. Tranquilo? Esse é o tal, o famigerado, o terrível ciclo de Krebs. Agora, nós vamos usar estas coisinhas aqui para a próxima etapa, terceira e última etapa da respiração celular, a chamada cadeia respiratória. Vamos lá? Então, gente, depois de uma jornada enorme pela química, né, e biologia, a glicólise, o ciclo de Krebs, um monte de reações químicas, eis que chegamos à terceira e última etapa da respiração aeróbia, a chamada cadeia respiratória. Então, gente, vamos lá, entendemos isso aqui, ó. Isto aqui é um pedacinho da membrana interna da mitocôndria. Tá aqui, ó, a tal da crista mitocondrial, né? Pedacinho da membrana interna da mitocôndria. Aquelas dobras chamadas de cristas mitocondriais. Lembra que membrana celular é sempre formada por 2 camadas de fosfolipídios e diversas proteínas com funções características diferentes, não é isso? Então, pedacinho da membrana interna da mitocôndria. Lembrando também o seguinte, o acetil que veio lá do citoplasma, o hialoplasma citosol, né? Esse acetil, ele foi transportado pela coenzima A aqui para a matriz mitocondrial, confere? Aí a gente viu que na matriz
tem aquelas reações do ciclo de Krebs. Aos poucos, os hidrogênios vão sendo captados por NAD e FAD, liberação de gás carbônico, tudo bem? Bom, aí galera, depois o que vai acontecer com os NAD e FADH2? Ao longo da respiração celular, aos poucos a glicose foi sendo desmembrada, liberando vários hidrogênios. Eu já contei que os carbonos vão embora na forma de CO2 que a gente respira. Os hidrogênios, então, chegando à crista mitocondrial. NAD e FAD, nas cristas mitocondriais, vão sofrer ação de enzimas. Aqui, NADH2 vai ser convertido em NAD. Enzimas que não caem no vestibular. Eu só vou comentar rapidinho. Uma tal de NAD desidrogenase. Uma tal de FAD desidrogenase. Amigos, essas enzimas, então, ó, como o nome sugere, elas vão remover os hidrogênios do NAD e do FAD. NADH2 desidrogenado vira NAD. FADH2 desidrogenado virando FAD. E o que acontece com esses hidrogênios que vão sendo removidos do NAD e do FAD? Aqui, ó, esses hidrogênios, eles vão sendo levados através de canais proteicos. Eles são levados para onde? Eles vão ser levados, amigos, aqui, ó, para este espaço aqui. O espaço entre as duas membranas da mitocôndria. Neste espaço intermembranas, aqui, os hidrogênios vão sendo levados. Aqui, ó. E daí? Toda vez que o hidrogênio é removido do NADH2 ou do FADH2, liberação de elétrons. Liberação dos elétrons do hidrogênio. Então ele fica aqui, ó, na forma de próton. Próton, hidrogênio, próton, hidrogênio. Detalhe, esses elétrons, eles vão sendo transferidos para várias outras substâncias presentes na membrana plasmática. São proteínas chamadas de citocromos. Citocromos. Jovens, citocromos, então, vão recebendo esses elétrons que foram liberados quando o NAD e o FAD foram desidrogenados. Química, química, química. Veja, o NADH2, quando é desidrogenado, libera o elétron. E o elétron vai passar por essa proteína, esta aqui. É por isso que a gente vai ver já, com mais detalhes, que cada NADH2 vai gerar 3 ATPs. Já o FAD vai gerar menos ATPs. Depois eu te conto mais sobre isso, viu? Porque, ó, o FAD, ao ser desidrogenado, ele vai passar por menos proteínas transportadoras de elétrons. Aliás, aproveitando o ensejo, olha o detalhezinho, ó. Citocromos, transferindo os elétrons que vieram do hidrogênio. Então, você não pode ficar surpreso, você não pode se assustar se você encontrar por aí, em alguma questão, que a cadeia respiratória, ela também chama de cadeia transportadora de elétrons. Cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Bom, então, o que acontece depois? Raciocinando, você entendeu que este espaço aqui, ó, o espaço intermembranas, ele vai recebendo, né? O quê? Ele vai recebendo os hidrogênios do NAD e FAD desidrogenados. Então, este espaço aqui, galera, ele vai ficar concentrado em hidrogênios. Este espaço recebendo muitos hidrogênios vai ficando concentrado em cátions hidrogênios, os prótons. Então, o que vai acontecer? Depois dessas várias proteínas, aqui, os cátions de hidrogênio, eles vão ser mandados de volta para a região da matriz mitocondrial. E esta proteína aqui, ó, ela é chamada de ATP sintase. ATP sintase ou ATP sintetase. Mesma coisa, galera, mesma coisa. O que ela faz? Essa proteína, como se fosse uma catraca, literalmente ela vai girando.
E quando ela gira, a energia que ela desprende vai ser usada para fosforilar moléculas de ADP. Então, moléculas de ADP sendo fosforiladas vão ser convertidas em ATP. ATP sintase ou sintetase. Sintetizar bastante moléculas de ATP. Proteína que girando, energia liberada, vai fosforilando ATP, produção de ATP. Viu? Olha só que legal. Eu não falei para vocês que ao longo da respiração celular, NAD e FAD são receptores ou aceptores de hidrogênio? Para onde eles levam esses hidrogênios? Eles levam esses hidrogênios para as cristas mitocondriais, onde acontece a tal da cadeia respiratória. E, galera, detalhe, no final, depois que bastante moléculas de ATP foram formadas, o ADP foi fosforilado, olha o que acontece. Os hidrogênios que voltaram para a matriz, eles vão receber seus elétrons de volta. Os hidrogênios recebem os elétrons de volta e vão reagir com oxigênio. Oxigênio mais hidrogênio, formação de moléculas de água. Formação de moléculas de água. Então, Helder, peraí. Ao longo da respiração celular aeróbia, os hidrogênios foram sendo captados, os hidrogênios que vieram da quebra da glicose, eles foram sendo captados pelo NAD e pelo FAD. Aí, quando chega no finalzinho de todo o processo, quem vai ficar com os hidrogênios vai ser o oxigênio? Exatamente. Sabe como é que cai no vestibular isso, gente? É bem assim, ó. NAD e FAD, eles são considerados receptores ou aceptores intermediários. Receptores ou aceptores intermediários de hidrogênio. E o oxigênio, atenção para essa informação, é muito importante. O oxigênio, ele é considerado o receptor final de hidrogênios. Se alguém lhe perguntar qual o papel do oxigênio que a gente inspira, que a gente respira, o papel dele é lá no finalzinho de toda a respiração celular, no final de todo o processo, ficar com os hidrogênios que vieram do desmanche gradual da glicose. Receptor ou aceptor final de hidrogênios é o oxigênio. E um detalhe, repare, já que o oxigênio vai se ligar ao hidrogênio, vai evitar que o hidrogênio fique livre na mitocôndria e depois difunda para o restante da célula. Quer dizer que se não fosse o oxigênio, a célula ficaria ácida. Haveria uma acidose, de tanto a célula quebrar a glicose e respirar, ela acumularia hidrogênio e entraria em processo de acidose. Célula ficando ácida, caixão em vela preta. E professor, então quando a célula não recebe oxigênio, numa asfixia, por exemplo, então quer dizer que as células entram em processo de acidose, as proteínas da célula desnaturam e a célula morre? É isso aí. Oxigênio, receptor final de hidrogênios, evitando a acidose celular. Essa é a tal da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, ok? Bom, então depois dessa parte aqui, a gente agora vai fazer algumas continhas para ver o tal do saldo e a produção de ATP, beleza? Aguenta aí. Então, gente, chegamos ao final da saga conhecida como respiração celular. Final da saga? O que está faltando, professor? Aqui, vem comigo. Quantos ATPs são produzidos, então, na respiração celular? Para cada glicose quebrada lá no início do processo, lá na glicólise, quantos ATPs serão produzidos? Vamos fazer as contas, gente. Lembrando, na glicólise, eu falei para vocês que produção de ácido pirúvico, glicose,
Galera, vamos então finalizar essa missão respiração celular. Quantos ATPs são produzidos na respiração celular aeróbia para cada glicose quebrada? A gente viu que lá na respiração anaeróbia, lá na fermentação, né, vão ser produzidos 4 ATPs. A produção total de 4 ATPs. E na respiração aeróbia? Vamos lá. Lembrando, glicose quebrada em ácido pirúvico. Isto aqui a gente viu com o nome de glicólise. Primeira etapa da respiração aeróbia, lembra? Aí, 2 NAD convertidos em 2 NADH2. NAD reduzido na química, em NADH2, tranquilo? 2 NADH2 produzidos. Tá aqui. 2 NADH2. Acetil para entrar no ciclo de Krebs. Expliquei agora há pouco. O acetil vai se ligar a coenzima A, né? Liga-se a coenzima A para ser transportado para a matriz mitocondrial. E nesse processo, formação de mais 2 NADH2. Eu até falei para vocês que é como se fosse uma outra etapa que não tem nome na respiração celular, que eu, Helder, colocaria um nome, né? Mas não tem. Tá aqui, mais 2 NADH2. E eu expliquei para vocês que ao longo do ciclo de Krebs, as 2 voltas do ciclo de Krebs vão ser produzidos 6 NADH2. Então, 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10 NADH2. Em todo o processo de respiração aeróbia, são formados 10 NADH2. Tá aqui, ó. 2, 2, 4, mais 6, 10. Acontece, gente, que cada NADH2 na cadeia respiratória fornece energia suficiente para fosforilar 3 ADPs. Então, para cada NAD, vão ser produzidos 3 moléculas de adenosina trifosfato ATP. Então, ó, 30 ATPs. Tranquilo? Bom, FAD, comentei agora há pouco. O FAD, lá na matriz mitocondrial, quando passa, né, o hidrogênio para o espaço intermembranas, consegue fornecer energia para fosforilar quantos? Apenas 2 ATPs. Então, 2 FADH2, nós vamos ter aqui então 4 ATPs. Cada NAD vai formar 3 ATPs, né? Cada NADH2, 3 ATPs. Cada FADH2, 2 ATPs, beleza? E detalhe, lembra, lá no início da respiração, na etapa de glicólise, eu expliquei para vocês que vão ser produzidos 2 ATPs. Aliás, são produzidos 4 ATPs, mas são gastos 2 para quebrar a glicose, aquele investimentozinho, lembra? Então, ó, aqui 2 ATPs, produção direta, ADP que é fosforilado antes de chegar à cadeia respiratória. E também contei para vocês agora há pouco que no ciclo de Krebs há produção direta de 2 ATPs também, né? 1 para cada volta do ciclo de Krebs. Então, ó, 2 mais 2, 4 ATPs. 4 ATPs, produção direta sem passar pela cadeia respiratória. Então, jovens, alunos, temos aqui um total de 38 ATPs. Produção de 38 ATPs. Um detalhezinho. Alguns livros por aí, eles colocam 36 ATPs. É que, dependendo do tipo de célula, cada FAD vai gerar 1,5 ATP. O NAD, ao invés de 3, vai gerar 2 ATPs. Isso já foi descoberto, entendeu? Em algumas células, ao invés de 38 ATPs, a produção vai ser de 36. Então é assim, nos vestibulares, dificilmente, atualmente, eles ficam cobrando assim, quantos ATPs são produzidos? Porque varia de célula para célula, tá bom? Então, essa é a produção de ATP na respiração celular. E, amigos, como a gente pode resumir, então, todo o processo de respiração celular
numa equação. Oi? É isso aí. Respiração celular aeróbia resumida numa equação química. Bem assim, ó. C6H12O6 mais oxigênio. Ao longo da respiração celular, o que vai sendo formado? Formação de gás carbônico, formação de moléculas de água e produção de ATPs. Respiração celular, glicose mais oxigênio, formação de gás carbônico e água gerada ao longo do processo. E os ATPs, claro, o grande objetivo. Respiração celular, quebrar glicose para gerar energia para as células. No processo, o gás carbônico vai sendo formado. Já contei para vocês que esse gás carbônico veio da quebra da glicose, a gente joga fora da atmosfera. Tranquilo? Amigos, eis a tal da respiração celular. Detalhe, ATPs sendo usados nas células, segundo os cientistas, vão gerar quase cerca de 700, 800 quilocalorias. As quilocalorias aí da academia, pessoal da dieta. Então, amigos, chegamos aqui ao fim dessa jornada. Quem diria, hein? Respiração celular bastante complexa. Mas nos vestibulares, as perguntas que são feitas não são tão difíceis de responder não, tá? Geralmente são perguntas bem fáceis. Qual o papel do oxigênio? NAD e FAD fazem o quê? De onde vem o gás carbônico da respiração celular, né? Que a gente vai expirar da quebra da glicose. Eu espero que você consiga responder essas perguntinhas aí dos livros, apostilas, depois dessas explicações. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o nosso próximo desafio.